Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus pra você, eu sou o Vini. E eu sou a Rafa. Bem-vindos de volta a mais um episódio da nova temporada do Café com Debate. Vocês já estão acostumados com um novo cenário, com esses convidados incríveis que o programa tem trazido e nos abençoado também, Rafa, porque o tanto que a gente tem aprendido... Não é gerado assim, vamos para a escola dominical para verdade. aprender mais. É isso aí. Exatamente. E Rafa, hoje o tema do nosso episódio está falando sobre o Pai, o Filho e... O Espírito Santo. Será, Vini, que eles são um só? E aí, Rafa? Será que eles não disputam entre eles? Rafa, eu tenho um convidado que vai conseguir responder isso pra gente de forma excelente. Uau! Sabe de quem que eu tô falando? De quem? Tô falando dele, Pastor Fabrício. Vem pra cá, Pastor Fabrício. Seja bem-vindo, Aleluia! pastor. Glória a Deus, pastor. Bem-vindo. Paz do Senhor, pastor, bem-vindo de Fique à vontade, volta. por favor. Como o senhor está? Eu tô bem, graças a Deus. Que bom. Pastor, eu quero convidar o senhor agora a se apresentar pro pessoal. Acredito que vai ser na câmera 6, Xará, correto? Exato, vai ser na câmera 6, eu tenho quase certeza. Vamos só esperar ali, ó, a manifestação. Mas eu quero que o senhor se apresente pro pessoal, diga o seu nome, diga de onde o senhor veio. Vai lá, pastor, fique à vontade. Acredito que é na 5. Não, Na agora é na 6. Agora é na Voltou. 6. Bom, eu sou o Fabrício, sou esposo da Cassandra, pai da Débora, sirvo ao Senhor na De Columbus, lá eu estou como pastor auxiliar. Sou de São Paulo, mas eu moro aqui em Columbus. Glória a Deus. Pastor, muito Aleluia. obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor é uma bênção na nossa igreja. E agora a Rafa vai começar, que a Rafa já tem uma pergunta afiada para o senhor. Nós estamos estudando sobre a Trindade, né, pastor? E a lição, ela nos ensina que há um Deus, mas que esse Deus, ele subsiste em 3 pessoas, distintas e eternas. Como assim? Em 3 pessoas. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? O que a Bíblia nos traz a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Bom, Por favor. isso é extraordinário, né? Muito. E para a gente explicar é muito complexo, né? Se a gente tivesse que explicar definitivamente, nós não teríamos essa capacidade, né? Mas a gente compreende, sim, se 3 pessoas, né? Como você disse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo 3 pessoas distintas, com opções, né, não de talvez de escolha, não vou definir isso porque também é um outro assunto, né, mas que em essência são a mesma pessoa, né. É interessante quando a gente faz o gráfico, né, colocando tipo assim, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, nem o Espírito Santo é o Filho. Mas o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus. Sim. Então são 3 pessoas em uma só essência. Eu gosto, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus sempre dizia, né? Eu faço, mais ou menos a ideia era essa, eu faço a vontade do Pai, né? Sim. Eu faço o que o Pai me manda, né? Aí ele olha e fala assim, quem vê a mim vê o Pai, né? Como ele disse ao Felipe. Então é extraordinário. São 3 pessoas e um Deus, né? Deuteronômio 6, que fala que existe só um Deus, né? Há um só Deus, um só só. Sim. Deus. Sim. Glória a Deus. Paulo também diz que é só um Sim, Deus. essa fala que eu Glória a falei Deus. em Paulo. E é interessante que a Bíblia, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, não existe o termo Trindade na Bíblia, né, pastor? Exatamente. Mas existe sim, é isso que o senhor acabou de nos explicar muito bem, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tem trechos na Bíblia que nos traz isso para, né, confirmar a nossa fé. Em Gênesis, lá na criação, né? Acho interessante que a lição nos explica bem bonitinho isso quando fala assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus, ele está no plural, Exato. mas o criou está no singular. Ou seja, são 3 pessoas, mas um só Deus criando. Exato. Né? Aí vem o Novo Testamento, né? Aí o povo fala, o Espírito Santo, o povo não, algumas pessoas, Rafaela, volto, algumas pessoas falam, o Espírito Santo só no Pentecostes. Não, o Espírito Santo estava lá no batismo. Aliás, o Espírito Santo concebeu Jesus no ventre, né? De Maria. Aí veio no batismo de Jesus, na transfiguração. Não tem dúvidas a respeito da não o termo Trindade, mas a respeito desse relacionamento dos 3 enquanto único. E o tanto que eles nos ensinam que eles trabalham em conjunto, Exato. né? Olha como a Bíblia requer a nossa atenção. A Rafa acabou de falar pra gente
em várias faces aonde o próprio Espírito se apresenta, né? E a gente passa lendo e não dá atenção ao texto. A gente não dá atenção ao que está escrito e às vezes a gente se perde. Agora, pastor, vamos lá. Nós aprendemos no episódio passado com o pastor Gilead, ele falou que não há divisão entre os três. Eles operam de forma perfeita. Eles não se enganam, eles se ajudam. Agora, minha pergunta para o senhor é, pastor, como nós conseguimos entender essa unidade? Como a gente consegue entender esse trabalhar unificado? Porque nós sabemos que é Pai, Filho e Espírito e cada um tem a sua identidade. Mas eles sabem operar em conjunto. Explica um pouco para a gente sobre isso. Você pediu o que a gente quer aprender, né? Como é que a gente explica, né? Como, pastor? Com o nosso olhar humano, né? Com a nossa capacidade. É muito difícil explicar, né? Porque, que nem eu assisti o programa do pastor Gilead e ele mesmo disse, por exemplo, nós estamos em três pessoas reunidas, né? Sim. Cada um tem o seu propósito diferente. Para a gente explicar os três não é fácil, mas na verdade a gente aceita por fé, né? Sim. A grande verdade é essa. Não, sem a fé não dá. Exato. Mas uma maneira fácil da gente poder compreender, que nem, por exemplo, a palavra trindade, ela está extremamente certa, né? Por mais que existe alguma rejeição de muitos, né? Porque ela não está na Bíblia, que nem você disse. A Bíblia fala sobre divindade, isso é também muito importante. Mas, por mais que ela não esteja na Bíblia, a trindade, mas a trindade fala de 3 pessoas, um Deus, né? Essa é a definição dela. Agora, como eles agem e não há confusão, não há disputa, né? Sim. Porque eles trabalham pela glória de um só. Né? Então, que Jesus revela o Pai, o Espírito Santo revela Jesus e Deus é glorificado. Sim, é interessante porque eles são 3 pessoas diferentes, mas tem, entre aspas, funções diferentes, que é o que diferencia eles. Mas todos eles, é aquele desenho que o senhor fez, convergem para um único propósito, com a única essência, que é... Exato. Agora, pastor, o senhor disse algo que me acendeu aqui. O senhor disse que, de fato, a palavra trindade não está ali, mas a palavra divindade sim. Por que a palavra divindade está aparecendo? Ok. Porque a divindade está falando justamente da deidade de Deus, né? Mostrando eles divino, né? Exato. Então, o encaixe desse termo, o senhor acha que ele se encaixa melhor do que a palavra trindade nesse termo específico? Sim. Sim. É que a palavra trindade ela foi criada, né? Exato. Para poder definir, né, os 3. Mas acho que não difere não, Vini. Glória a Deus. Para nós é a bênção. Agora, olha, minha mente fugiu agora o que eu ia falar. Mas é interessante dentro do trabalho da Trindade, né, na ação da Trindade, e a Bíblia ela aponta muito isso, né? Por exemplo, quando Isaías, no capítulo 6, tem a visão, né? E a visão do capítulo 6 de Isaías, o cenário que se cria ali é quem há de ir por nós, lembra desse texto? Né? Então, a ideia dali é a Trindade conversando entre si, que é a mesma fala, por exemplo, lá do Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mostra a pluralidade do coisa. Né? Então, dentro desses 3, essa essência, um não atropela o outro, um não, por exemplo, a gente falou sobre vontade, né? Eu não sei se a gente pode falar sobre vontade, né? Tem o xará, né? Não dê a resposta, pastor, não dê a resposta. O senhor desafiou ele, pastor, deixa ele com a resposta. Engraçado, né? Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito, existe o façamos, mas também a gente continua o texto no próprio Gênesis e diz que o Espírito de Deus se movia pela face, né? E a gente vê exatamente durante várias vezes ele se manifestando, e a gente só precisa dar atenção à leitura, para a gente perceber que de fato o Senhor sempre fez questão de que a Trindade, esse termo não existe ali escrito, mas a Trindade sempre esteve ali, porque de fato eles operam de forma unificada, não há competição. Há competição no nosso meio, infelizmente. Nós ainda não entendemos que na nossa diversidade, Deus semeou qualidades na nossa diversidade. Na nossa diversidade não, é na nossa diversidade, nas nossas diferenças.
diferenças. Existe muita qualidade nas nossas diferenças, mas a gente quer olhar às vezes e diminuir o que é diferente no Senhor, porque eu acho que a minha qualidade é superior. Quando, na verdade, na união da Trindade, eles sabem operar de forma perfeita. Rafa, tem como explicar um negócio desse? Tem não, gente. Tem não. A coisa mais linda é saber que eles já existiam antes de tudo. Exato. Eles já existiam antes de tudo. O Espírito Santo já estava lá com, né? Ele, Deus. E a gente vai ver, ele vai Jesus, dando um nó na cabeça. Sim, não. E como que eles deixam tão nítidos, eu falo eles, Pai, Filho e Espírito Santo, né, um só Deus, nas passagens bíblicas que a gente vê, especialmente na missão terrena de Jesus, né? Acho interessante que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se submeteu a Deus, agiu por meio do Espírito Santo para nos ensinar que nós também precisamos agir nessa trindade, né? Com essa trindade. Então, assim, igual vocês falaram, é muito complexo, mas vida diária com Deus vai nos ajudando. A gente tem essa ideia divisiva, né? Por exemplo, na igreja, na sociedade, todo canto. Na família, o melhor filho, o pai é melhor do que a mãe, né? O pregador é melhor do que o outro, o pastor é melhor do que o outro, o cantor é melhor que... Porque a gente tem nós somos divisíveis, né? Mas esse não é o propósito do céu. Inclusive trazendo para nós, para a igreja, para o nosso cotidiano, a nossa vida. Isso é muito tremendo. O nosso ciclo diário, que a gente fala igreja também, mas a gente tem, igreja não é só ali, né? Exato. A gente nós somos componentes. Exato. Então, trazendo isso aí que o senhor falou, interessante. Por exemplo, na oração de Jesus, João 17, Jesus disse assim, que ele e o Pai eram um. Sim. Assim como nós somos um, né? E aí ele está falando da Trindade, exatamente. E aí ele chama na oração para que a igreja seja um com eles. Sim. Né? Então, por exemplo, na composição, quando Paulo faz a analogia, Paulo fala o quê? Que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Não tem cabeça separada do corpo. Exato. O corpo sem cabeça não é um conjunto, certo? Então, é a unidade. Então, o propósito que a gente está falando dos três serem um, né? Nasce na eternidade, neles como exemplo e deles para nós. Então, essa divisibilidade entre nós não é nenhum propósito do céu. Nunca foi. O propósito é que nós sejamos um. Agora, olha que interessante, pastor, que o senhor está citando. Isso é muito tremendo para a nossa atualidade da igreja. Por quê? Porque às vezes nós estamos em culto e a gente acha que tem noção que a Trindade está ali para operar a favor, juntos, de um propósito. Beleza, nós acreditamos nisso. Só que quando a gente olha alguém pregando, a gente quer colocar defeito na mensagem, sendo que, na verdade, a mensagem está sendo enviada para alguém. Existe alguém sendo alcançado pela mensagem, mas a gente está mais querendo focar na performance, na maneira como fala. Eu tenho aprendido algo, e isso tem me ensinado muito durante esse tempo, que nós precisamos entender que a mensagem é uma semente. E o poder não está naquele que vai semear, mas na semente em si. Quem é que vai de fato dar o poder à semente? A própria semente tem em si tudo o que ela precisa para frutificar. Mas a gente olha para o jardineiro, a gente acha que é a mão do jardineiro, não, irmão, o poder está na semente, a palavra tem por si o seu poder. Sim. Mas a gente não ganha essa capacidade de olhar e pensar e ver, não, a mensagem está sendo entregue, amém. Alguém será salvo. Não, a gente quer olhar para a mensagem e a gente se coloca, eu faria melhor. Se eu estivesse ali, seria melhor. E a gente cria essa rivalidade no meio onde a gente olha para o corpo, para Cristo, e não existe essa rivalidade entre eles. Por que é que nós queremos semear ela na igreja de Cristo? Daí entra essa questão. Será que eu realmente tenho sido imagem e semelhança de Cristo nesse tempo? Será que, como a Rafa falou, eu tenho me relacionado o suficiente com Deus para chegar a esse ponto de entender, Senhor, em Ti e contigo eu estou refletindo? Ou de fato eu estou colocando as minhas aquisições, os meus pensamentos, porque se eu tivesse eu faria melhor, porque se fosse eu falando eles ouviriam. E acontece que nós falamos com o pastor Gilead no episódio anterior, infelizmente, que começa a contação das cabeças, né? Os números se tornaram mais influentes do que de fato o poder da mensagem. Eu acho interessante uma escrita da revista que ela fala assim, sem o Espírito Santo, nós somos somente uma instituição. É verdade. Exato. Né? Com o Espírito Santo nós somos vivos e vivemos conforme Cristo. Aí a Trindade ensinando a gente. Com o Espírito Santo você vai ser igual a Cristo e você vai glorificar a Deus. Então,
Como que o Espírito Santo habita num meio que tem competição, que tem rivalidade? É só a graça, gente. É só a graça e aprendendo com a Trindade. Não dá. Às vezes as pessoas, igual o senhor falou, acham tão complexo a Trindade. Gente, vamos adorar a Deus. Deus é Jesus, Deus é o Espírito Santo, Deus é Deus. É o Pai, né? Vamos falar assim. Se nós nos relacionássemos mais com a pessoa da Trindade, com a Trindade em si, eu acho que nós teríamos a revelação da própria Trindade, né? Mas nós queremos procurar de diversas formas diferentes, achar de outras formas e não nos relacionar. E na verdade, nós nunca saberemos de fato e na sua totalidade não tem como. E é interessante essa fala toda nossa, que a Bíblia não se preocupa em explicar. Não. Paulo aceitou, pregou, ensinou para todo mundo. Sim. E falou, os 3 é 3 e os 3 é 1 e tá tudo certo. Tô indo ali ficar com ele na glória, fiquem com Deus. Mas a gente quer explicar. A gente quer que destrinchar. Essa busca por resposta, né? Exato, essa ânsia de querer descobrir tudo, né? Sim. Tem gente que quer chegar no céu já sabendo de tudo e explicando pros anjos. Nunca vamos. Chegar em Deus e dizer, eu sei de onde o Senhor surgiu. Dá licença, anjo, que eu vou ficar aqui perto de Deus, que eu sei mais que você. E o problema que gira em torno disso é que a gente quer aprender tanto, explicar tanto e glorifica pouco. Eis o objetivo. Por que você quer aprender tanto e não se perde? Né? Não exatamente. Que aprender seja inválido de forma na ideia não faz nem sentido. Nós vamos ter uma eternidade para conhecer e se relacionar. Nosso papel aqui é o que o pastor falou. Vamos adorar. Porque quando a gente chega lá, a gente aprende com ele, a gente ouve dele. Até porque o pecado não nos deixa ver Deus por completo. Exatamente. Né? Então... Isaías teve um vislumbre no templo, né? E falou, Senhor, eu vou morrer porque eu sou um pecador, né? Exato. Se não fosse a graça... Glória a Deus. Exatamente. Tá profundo, não tá, Rafa? Muito. Eu sei que você aí também quer ouvir mais, quer aprender mais. Eu e a Rafa também queremos. Por isso, fique aí, porque nós vamos voltar em minutos. É um rápido comercial. Toma sua água, bebe seu café. Corre, atenda às suas necessidades e volta pra cá, porque a gente vai estar junto em minutos. Conferência da Família 2026. Um tempo especial para famílias que desejam viver e pregar o Evangelho juntas. De 23 a 26 de abril, na Assembleia de Deus, em Columbus, Ohio. Com a presença de convidados especiais. Pastor Carlos Júnior, Pastor Jander Magalhães, Cantora Elian Oliveira, Cantor Rafael Dias. Serão dias de palavra, adoração e transformação para toda a família. Participe conosco. Famílias em Movimento. Conferência da Família 2026. Bem-vindos de volta, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado por ter ficado permanecido. Rafa, vamos aproveitar, vamos pedir para eles curtirem, comentarem, compartilhar com mais 377 pessoas para que o Evangelho chegue. Você pode ser a ponte para alguém conhecer a Cristo. Instigue alguém, convide alguém para a EBD mais próxima da sua casa, desde que a igreja seja bíblica. Isso é muito importante. E às vezes você não concordou com uma resposta que foi dada aqui, você quer nos fazer uma contra-pergunta, não sei nem se essa seria a palavra, contra-pergunta. Senão vamos adicionar no dicionário hoje. É isso aí, então fica à vontade para nos perguntar ou para vir na nossa EBD e perguntar para o seu professor. Exatamente. Não concordei com o Vini, não concordei com a Rafa, não concordei com... Pois deixa aqui, porque a gente quer saber o que você tem pensado. Especialmente com o pastor Fabrício. Não concordei com o pastor Fabrício. Você tem a liberdade. Nós somos só universitários, né, Rafa? Isso aí. Amém. Pastor, na verdade, nós vamos continuar. E eu tenho uma pergunta para o senhor, porque a gente tem falado, e a gente citou até sobre a questão do pai e do filho, né? E eles se relacionam entre si, eles têm uma relação. Quero que o senhor me explique sobre essa relação. Como a Bíblia apresenta essa relação? Como eles se relacionam? Ok. Vou repetir aquela fala de Filipe, né? Quando Jesus disse para ele que ele e o pai eram um, né? É interessante que constantemente você vê nos evangelhos Jesus se apartando para orar, né? Ele, por exemplo, a gente tem alguns fatos que é muito claro quando ele sobe no Monte da Transfiguração, né? E lá ele está. Quando Pedro, Tiago e João tem a visão de Moisés e Elias, ali Deus aparece e fala assim, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, né? Então a relação dos dois, né? Além dos dois, né, serem um só na essência, Jesus orava,
né? Jesus tinha o seu momento de comunhão, analisava as escrituras também, porque as escrituras cumpriam falar dele e falar do Pai também, né? Então tinha essa relação. E como que eu mais posso falar? Sim, e a obra de Jesus glorificava a Deus na terra, né? Então esse é um dos pontos, né, da relação entre ambos, né? Não sei se... Sim, e é interessante que desde antes, Jesus já estava destinado para a nossa salvação, né, pastor? Deus enviou o Filho para nos salvar, ele já estava destinado para aquilo. E eu acho, igual o senhor falou, que ele se retirava para orar. O que eu acho lindo é que ele se submeteu à vontade do Pai, porque ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. E ele a fez com muita excelência, né? Foi uma obediência que não vou dizer padrão. É isso que nós devemos ter em mente para obedecer, é regra, né? Que nós precisamos de ter esse exemplo. O exemplo de Jesus é o melhor em questão de submissão, em questão de obediência, em cumprir o propósito para que ele esteve entre nós, que é para nos trazer salvação, né? Glória a Deus. Entendendo, não, pastor? E é interessante, por exemplo, assim, que a vontade do Pai prevaleceu em todo o tempo. Exato. Quando a gente lê, por exemplo, Isaías 53, que vai falar da crucificação de Cristo, né, fazer o relato ali do Cordeiro, a Bíblia diz assim, ó, e foi do agrado do Pai moê-lo. Sim. Né? Então, ele não quer que nenhum se perca. Exato. E esse projeto nasceu no coração de Deus. Se eu não me engano, é o apóstolo Paulo que faz menção disso, Pedro, me foge a memória agora, mas ele diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Então, ele foi morto antes da fundação do mundo onde? No coração do Pai. Sim. Então, antes do Adão pecar, Deus já tinha feito, né, o sacrifício de Cristo. Verdade. Né? No coração dele, ele já tinha aceito esse propósito. De forma que nada que acontece foi um plano B, né? Oh Deus, agora eu vou ter que fazer isso porque... Não, Deus já sabia de tudo e Cristo já havia se submetido a tudo isso. Isaías 6 que a gente citou, a enciclopédia, né? Aí da Bíblia, vamos lá. Não, por favor. Isaías 6 que a gente citou, muitas das vezes a gente lê o texto quando Deus assim, ó, a quem irá... quem irá por nós, lembra esse texto? Sim. A Isaías se apresenta, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim. Mas se você fizer uma leitura no texto, vai ver que eles não estão falando para Isaías, porque Isaías não tinha condição. Era entre os três. Tinha que ser um sacrifício perfeito. Exatamente. Porque ali não era só falar, era fazer, né? Era executar a obra. Então aquela ali é uma conversa entre eles, né? A Trindade. E o Filho se submete, não, eu vou, para cumprir a vontade do Pai. Não, e como eles conversam entre eles, né? A gente viaja, tem hora pensando nisso, né? Que o único meio da gente chegar a Deus é através do Filho. E aí o Filho entra também o Espírito Santo. Exato. Que é aquele que nos vai moldar ao caráter do Filho para que a gente possa chegar a Deus. Exato. É muito profundo. Exato. Muito profundo. E eu sei, Rafa, que você tem uma pergunta a respeito do Espírito para o pastor. Sei, pastor. Eu citei o Espírito, aí a gente só pincelou, mas aí aprofunda para a gente, por favor, porque a gente falou da relação do Pai com o Filho, né? Mas onde entra o Espírito Santo nesse modo de se relacionar, de executar o plano, né, da redenção, da salvação? A gente já viu que o Espírito Santo está desde a criação, né? Sim. Então, criação, Gênesis, passa. Eu gosto até, a gente está estudando teologia lá, vou aproveitar aqui e puxar uma sardinha, né? A gente está estudando teologia na nossa igreja. E esses dias nós estávamos falando sobre Elias e Eliseu, né? Aí, por exemplo, quando Elias é tomado, né? E Eliseu assume a função de Elias, Eliseu tem encontro com os profetas, na verdade, os estudantes da escola de profeta. E eles olham e eles falam um negócio assim, cadê o Elias? Aí ele fala assim, não, Elias foi levado. E ele sabia que o Elias seria levado, porque eles haviam avisado Eliseu antes. Mas o Eliseu fala, não, ele foi levado. Ele falou, não, vamos procurar o Elias, porque pode ser que o Espírito tenha pegado ele e ele deve estar caído por algum lugar por aí. Só que o Eliseu viu ele subindo, né?
E como os outros não tinham, então eles acharam, não, vamos procurar. No sentido de que o Espírito Santo vinha naquela época. Não vou usar a palavra possuir, fica estranho, né? Sim. Mas vinha e usava aquela pessoa, tirava ela, exato, tirava ela daquela situação. Vamos ver Sansão. Então, em todo o Antigo Testamento, a gente vai ver a ação do Espírito Santo agir na vida do homem, né? E do Novo, ele só aparece, aliás, ele aparece no nascimento de Cristo, quando cobre Maria, né? E depois no batismo, né? Mas depois ele só vem se manifestar quando o filho é tirado. Que aí é a oração de João 14. Jesus fala, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, verei um outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele estará convosco todos os dias da sua vida. E a descida dele, de fato, ela acontece no Pentecostes, né? Quando ele vem... Mas nesse meio tem a transfiguração também, não tem, pastor? De Jesus? Quando leva eles para o monte? Não. O Espírito Santo. Não, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Sim. No monte Jesus se transfigura, né? Isso. Aí ali está Moisés e Elias, exato. Ele se transfigura. Aí não, ali não tem fala do Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo, ele vem para ficar com a igreja agora todos os dias, até a consumação do século. Então o Espírito Santo, ele entra, vamos dizer assim, com força, assim, né? Sim. Com uma evidência muito grande, né? Para proteger e guardar a sua igreja até os dias de hoje, né? Entendeu o papel? Nos moldar, nos preparar. Glória a Deus. Trabalhando em nós. É isso aí. Exatamente. Ele tem um plano específico. Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, né? Sim. A gente olha às vezes que essa ação, a gente atribui essa ação muito ao ímpio para ser crente, né? Sim. Na verdade, essa ação dele é contínua na vida do... Porque todo dia nós... É verdade. Não é só, igual a gente já até comentou no episódio anterior, não é só aceitei Jesus, né? Tem todo um processo, até porque é justamente depois que você levanta a mão é que de fato você em ações vai aceitar Jesus, né? Que de fato você vai ser um cristão e você só consegue ser com a ajuda do Espírito Santo. Sem ele não dá, é impossível, porque é só ele para te convencer. É só ele para te cobrar, para te confrontar, né? Para te trazer, não para te tirar da presença do Senhor, pelo contrário. Ele quer nos moldar para que a gente venha ser igual a Cristo. Não igual em essência, jamais, mas para que a gente possa ser participante da glória, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Programa. Nós temos um quadro, o Senhor conhece, Desafiando Gigantes. E o Senhor foi convidado, aceitou o convite e já desafiou alguém. Por isso, agora com o Senhor pode olhar para aquela câmera, lance sua pergunta e quem foi que o Senhor desafiou? Chama ele para cá. Ok. Eu desafiei o Xará e a minha pergunta para o Xará é: como a Trindade, né? Como explicar a Trindade? Eles têm vontade própria? Xará, vem cá, Xará, responder a pergunta. Vem pra cá, Xará! Xará, seja bem-vindo! Os bastidores! Senhor, pastor, Deus abençoe. Vini, Rafa. Dos bastidores para cá. Pois é, exatamente. Olha aí, me tiraram de trás das malhadas. Xará, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui, lá atrás e aqui agora com a gente. Só. Xará, antes de você de fato responder o pastor, você vai olhar para essa câmera, câmera de número 1, se apresente para o pessoal, quem é você, o que você faz, por que você está tanto tempo lá atrás, por favor. Então, meu nome é Reginaldo, todo mundo me conhece como Xará, é o Xará Pedroso, né? Sou casado com a Cate, uma serva de Deus, excelente serva de Deus, e estamos servindo juntos na AD Columbus, uma igreja bênção de Deus nas nossas vidas. E eu passo a maior parte do tempo do programa, né, atrás das câmeras. E hoje eu fui desafiado aqui pelo nosso querido pastor para estar aqui na frente das câmeras. Vamos ver se eu vou conseguir sair com essa, né? Você que lute, Xará. E novamente, só explicando as regras, não tem ajuda dos universitários. Não então, mesmo. por favor. Xará, agora é com você. Bom,
pergunta, hein, pastor? Explicar a Trindade. Puxa vida, a gente tava até brincando ali nos bastidores, né? Uma lição com 13 capítulos. O nosso programa aqui também. 4 episódios, esse é o 4, né? E a gente discutindo o tema e não chegamos assim... É o que o pastor já tinha falado, né? Não dá para explicar de fato, não dá pra gente... Isso não cabe na nossa mente. Não tem como explicar de fato a Trindade de maneira que seja totalmente compreensível a nós. Eu acho que está muito além da nossa compreensão humana. Eu diria assim, né? Acho que uma das formas mais compreensíveis, talvez, eu já disse isso na escola bíblica, lá com os jovens adultos, talvez uma das formas assim mais aceitáveis, não estou dizendo que essa seja a forma, né? Mas talvez uma das formas mais aceitáveis para a gente conseguir ter um vislumbre assim da Trindade seria a família, né? Por exemplo, a Bíblia mesmo chama, quando a Bíblia diz que deixa o homem, o pai e a mãe e unir a sua mulher. Serão dois, uma só carne. De forma que o senhor é casado, a Rafa é casada, o Vini vai chegar lá, né, Vini? Tá, vai dar tempo. E de forma que o senhor está aqui comigo agora, mas o senhor não é a Cassandra. Exatamente. Mas o senhor e a Cassandra são uma só carne. Exato. E também o senhor representa a família que o senhor tem hoje, que é o senhor, a Cassandra e a filha, né? E a Débora. Talvez essa, assim, de uma forma um pouco mais compreensível, de forma mais fácil, né? De forma mais dinâmica e mais fácil, seria essa uma resposta, assim, como explicar a Trindade? Talvez para que caiba na nossa concepção humana, a forma familiar seria a forma mais aceitável, talvez, da gente conseguir ter um vislumbre, um pequeno vislumbre da Trindade, né? Eu já disse isso na escola bíblica também, que há muitas coisas na Bíblia difíceis de se explicar. Muitas coisas que realmente é difícil de explicar. Até o próprio Deus questionou Jó, né? Uai, se você está me fazendo tantas perguntas, deixa eu também te fazer algumas perguntas. Você conhece o caminho de um raio? Dá para explicar o conceito de... Olha, como é que faz um machado flutuar? Como que uma jumenta fala em voz humana para um profeta? E como explicar todas essas coisas? Essas coisas não cabem na nossa mente. Não quer dizer que elas não tenham explicação e não quer dizer que elas não aconteceram. Aconteceram. Só que para a gente explicar tudo isso é um conceito muito mais profundo, né? E assim, resumindo, eu acho que de maneira assim sucinta, explicar a Trindade hoje para a gente, ainda nesse ano de 2026, ainda está difícil. São séculos já de discussão, né? A gente vê que logo... Eu acho que essa, inclusive, pastor, essa é uma boa discussão. Talvez essa seja uma das perguntas que fez o concílio se reunir para tentar... E o concílio decidiu essa palavra, né? Trindade, porque até então a gente não tinha esse conceito, Trindade. Esse conceito foi surgir logo depois dos primeiros concílios ali. E eu acredito que foi justamente por isso. Por causa da busca do ser humano de tentar entender algumas questões. E uma das questões é essa, a Trindade, né? Até hoje nós não temos um conceito claro, totalmente claro, preto no branco, do que é a Trindade. Mas nós vemos o nosso Deus, o Criador, se apresentando sempre como um Deus trino, né? Sempre Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Sempre triunos, né? São coeternos, coiguais, consubstanciais. Eita. Que palavra, né? Você viu? Rapaz. Encerrou tudo. Pastor, diga pra mim, aprovado?
Tá aprovado. Resposta aprovada? Tá aprovado. Glória a Deus. Nota 10 de 10? 10 de 10. Perfeito. Bom, Bondade. normalmente, Xará, a gente dá o benefício de quando a resposta é aprovada, de você convidar. Mas a gente está no final da temporada. Esse, infelizmente, é o último episódio dessa temporada. Dessa temporada, porque virão outras. Mas nós vamos te dar uma carta branca. Olha aí. Antes de nós finalizarmos, eu sei que a Rafa tem algo aí a dizer ainda, mas no final eu vou te pedir para que você deixe uma palavra de esperança. Você vai ganhar a carta da palavra de esperança. Então você vai poder olhar para a câmera e deixar uma mensagem para as pessoas. Você que esteve por trás das câmeras e escutou todos os episódios, escutou tudo o que foi dito. Quem melhor, não é, Rafa? Os bastidores. Para nos deixar uma palavra de esperança, de apoio, de ânimo. Então você vai ganhar esse benefício que ninguém até agora nessa temporada teve, né, Rafa? Você Não. será o Uau. primeiro. É o encerramento. Que responsabilidade, hein? Exato, mas antes disso, Rafa, Pois é. Nós estamos no encerramento, né, dessa temporada. Hoje é o último episódio, até então, desse trimestre, né? Então, nós gostaríamos de deixar uma pergunta em aberto, sabe? Sim, né? Foi nos colocado essa missão. essa missão. Então, assim, foi discutido, né, em episódios anteriores a respeito do pai, né? De ser essência, ser o pai, e que a da paternidade ser um atributo essencial do pai. Então, assim, fica para você que está nos assistindo o que você acha a respeito disso, e foi pedido também para a gente ter, né, a opinião, o conhecimento do pastor Fabrício a respeito disso. Olha a cara dele de surpresa. Mas Sim. isso que é sua, viu, Xará? Xará também, se ele quiser Xará responder. também pode compartilhar, por favor. A minha, eu até brinquei com ele. Não, a minha é fácil, porque são mais de quase Não tem muito. praticamente 2000 anos de discussão. Ninguém chegou a uma conclusão. Vai ser fácil, eu vou chegar e falar assim, não, eu não consigo explicar a Trindade, pronto. Tá bem resumido. Exato, por isso, pastor Fabrício, por favor. É a câmera 6 ou lá na 4 mesmo? Então, vamos Sim, ver. seis. Seis Na mesmo? seis? A 6 Então, ela vai brilhar, ela vai acender. Aí, ó, viu? Isso. Bom, na verdade, assim, dizer que a paternidade de Deus é um atributo essencial de Deus, não, a paternidade não é. Isso na minha concepção, né? E quem tem pode responder também, né? Não, a paternidade não é um atributo essencial de Deus. Deus é pai desde o momento que ele foi pai. A gente não sabe, Deus é eterno, né? Não dá como definir quando Deus se tornou pai. Mas Deus é pai, pode ser pai por essência, mas não com sentido de atributo. Até mesmo porque eu também sou pai e todos os homens podem ser pai, né? Sim. Então não é um atributo essencial de Deus. Mas Deus é pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. É verdade. Graças a Deus Agora por veja isso. que você também pode deixar a sua opinião pra gente aqui nos comentários. Você concorda, você discorda, mas não só isso, né, Xará? Por que você discorda? Por que você concorda? Nós queremos a sua interação. Traz Quem pro debate. sabe eles não aparecem aqui, não estão aqui sentados com a gente pode discutir esse assunto com você. Por isso que é muito importante você compartilhar. Não é verdade? Não é resposta, né? Não é resposta. Ah, concordo. Mas por que você concorda? Tem um motivo, tem uma Exatamente. justificativa. Exato. E, Xará, por favor, sua vez. Não é um atributo exclusivo de Deus a paternidade. Do Deus Pai. Não é um atributo exclusivo. Essencial. Essencial. Essencial e exclusivo, né? Bom, eu não posso discordar. Pode. Discordar agora? Meu A amigo, essa altura do campeonato, eu levanto nós e já deixo estamos- você aqui. nós já Acabamos, estamos encerramos aqui o programa. concluindo tudo. Não vou levantar a bola. Eu penso que no quesito paternidade divina, ele é o único Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia também fala que nós somos filhos, né? É verdade. Nos chamam de filho. Então, não seria... Assim, eu acredito que a exclusividade da paternidade na pessoa do pai com relação a
a toda a criação, né? Ele é o pai da criação. A gente não conhece um outro pai além dele. Então, eu acho que assim, um atributo exclusivo da pessoa do pai é a paternidade dele com relação à criação, tudo que nós conhecemos. E realmente a gente só pode falar do que é revelado. O que não nos foi revelado pela Bíblia, ou pelo Pai, ou pelo Espírito, ou pelo Filho, a gente não vai entrar em discussões, né? Mas, sim, assim como o pastor disse, há vários pais em toda a esfera da criação, há vários pais, mas acredito que como atributo exclusivo ou essencial do Pai, né? Deus, o Pai, da criação, esse é um atributo essencial e exclusivo dele, de ser Pai da criação, Pai da eternidade, né? E agora veja, você concorda com o nosso amigo Xará? Comente pra gente aqui também. Concordo, discordo e com o seu porquê. E a gente vai trazer ele de volta para responder, né, e Rafa? Participe da EBD, mais próximo de sua casa, que isso vai ser discutido lá. E, Rafa, se por acaso eles estão assistindo e moram em Columbus, Ohio? Se você não tem uma igreja ainda, você é mais do que bem-vindo, né? Para nos visitar aos domingos às 4h30. Para nos visitar, você fique à vontade. Nós estaremos lá aguardando vocês de braços abertos, discutindo a respeito da Trindade, chegando a um consenso. Será? Acho que não, mas... Venha pra cá. Se assim quiser, fique com a gente. Você vai encontrar pastor Fabrício, Xará lá. Nós vamos poder discutir. Eles são professores da EBD. Você pode perguntar a eles e eles vão te responder. Com certeza. E se não saberem, vão trazer a sua resposta na próxima aula, não é verdade? Ninguém sabe de tudo, né? Verdade. Graças a Deus por isso. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui, na verdade, Rafa. Sim. Você, de fato, faz o nosso programa um local mais aconchegante e especial. E tudo isso aqui tem sido montado para que o Evangelho chegue na sua casa de forma não só simples, mas verdadeira e bíblica. Porque as pessoas que estão aqui têm compromisso com a palavra. Mas, Xará, agora a carta sua, quem vai encerrar o programa é você, com a sua palavra de esperança, aqui na câmera 1. Com o tintim de crente, Com o tintim de crente. Então, entregue a sua palavra e já vamos para o tintim. Fique à vontade. E eu não vou fazer uma pergunta pro pastor Felipe? Pro pastor Fabrício? Não! Acabou o programa, fala com ele, pastor. Uma pergunta, né? Com ele sai as justas também. Eu tenho certeza que ele saberia responder. Sim, com certeza. Bom, eu quero deixar para vocês que acompanharam até agora esse programa, esse episódio. Espero ter sido edificante para a sua vida, para a sua alma, e que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na sua vida, no seu coração, para que convença, ele faça a obra dele, né? Que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar trabalhando na sua vida, no seu coração. Oramos para isso, para que o Senhor e a palavra de Deus tenham livre acesso, livre curso em todas as áreas neste mundo, e que você pode ser esse canal de bênção de Deus, você pode ser um atalaia da palavra de Cristo, da palavra de Deus, de esperança, de salvação, de vida eterna, para todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus sejam salvos da ira que virá sobre todos os homens. Que Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos episódios em breve. Em nome de Jesus. Vamos no Tintim de Crente. Tintim de Crente. Eu esqueci, que a minha mente é bem... Qual é o nome do irmão que está com você ali? Lucas, né? A gente quer agradecer também, né, Rafa? A produção, ao Xará, a Kate, ao Lucas, a Nath que tá aqui com a gente, a Daisy, esse pessoal que faz o programa acontecer. De fato, vocês são uma bênção. Vamos pro Tintim de Crente? Tintim de Crente e até a próxima temporada. Conselho e unidade, reflexão que edifica o coração. EBD em ação.